Olá, galera goiana! Olá, galera que acompanha o Futebol 62. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo, eu trago para vocês uma novidade aqui no nosso canal. Um novo conteúdo a partir de agora, a cada rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, futuramente de outras competições também, nós traremos um guia da rodada. Vamos falar jogo por jogo, o que a gente pode esperar da rodada seguinte, da rodada que vai se iniciar, tá bem? Então é mais um conteúdo para você que acompanha o Futebol 62. Nesta edição da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, eu tenho o prazer de receber a Ana Lívia Dias. Você vai ver muito ela por aqui, em alguns momentos é ela que vai estar apresentando, em outros momentos sou eu. Nós somos uma equipe e com certeza uma equipe que vai trabalhar muito para levar a você o melhor conteúdo. Olá, Ana, tudo bem? Olá, Gerliezer, é um prazer estar com você pela primeira vez trabalhando juntos, né? Agora em uma gravação e trazendo novidades ou informações sobre essa 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Exatamente, vai começar a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e você fica sabendo tudo aqui no Futebol 62. Vamos começar pela tabela, Ana, até para a gente dar aí para o torcedor uma noção. Claro que o torcedor, ele acompanha a sua tabela, menos o pessoal do Atlético, né? O Fábio Matias me chamou a atenção isso. O Fábio Matias deu uma entrevista coletiva, a última dele, ele falou que não olha a tabela. O William Maranhão também disse que também não está olhando a tabela de classificação. Então, tem gente que não olha, mas a maioria olha aí a tabela de classificação e a gente vai começar. Estou aqui num processo de treinamento intenso no StreamYard para levar a você o que a gente der conta a mostrar. Vamos ver aqui então como está a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B antes da 12ª rodada, né? Antes da 13ª rodada, até a 12ª rodada. Olha só, tá na tela. Aí aparece o Goiás líder, 26 pontos, Novo Horizontino segundo, 25, CRB 21, Coritiba 21. Este é o G4. O Cuiabá que também tem 21, é o quinto colocado. Avaí sexto com 20, Remo sétimo com 20, Chapecoense oitavo com 19, Atlético Paranaense nono com 17, América décimo com 16, Vila Nova 11º também com 16, o Criciúma 12º com 15, o Atlético também tem 15, é o 13º, assim como a Ferroviária, que é a 14ª colocada também com 15 pontos. Observem que as campanhas de Atlético e Ferroviária idênticas em tudo. Depois, o Operário 15º com 14, o Volta Redonda fecha a zona neutra, 16º com 11 pontos. Dentro do Z4, Botafogo 17º, 10, Amazonas 18º, 10, Atlético 19º, também 10, e o Paysandu em 20º com 7 pontos. Paysandu que venceu a primeira partida na última rodada, quando bateu a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Ana, trazer aqui para você agora os jogos, né, a gente trazer a, as campanhas das equipes como mandante e também como visitante. Olha só, aí está a classificação como mandante. Novo Horizontino, 17, é o melhor mandante até agora, tem um jogo a mais do que Goiás, Remy e CRB, mas é a equipe que tem mais pontos jogando em casa, 17. Goiás, Remy e CRB, 16, melhor aproveitamento são desses três times, 89%. Depois vem ali Chapecoense, Avaí, América, Cuiabá, Atlético Paranaense. O Vila Nova é o 11º, perdeu duas em casa seguidas, né? Acabou perdendo aquele ótimo início com 12 pontos. O Atlético, 14º, 9 pontos. Muita gente com 9. Ferroviária, ó a Ferroviária aí junto com o Atlético também. Ó, Ferroviária, Amazonas, Volta Redonda. E lá no Z4 dos mandantes, Operário, Atlético, Botafogo e Paysandu. De novidade aí só o Operário, porque o Atlético, o Botafogo e o Paysandu também estão na zona de rebaixamento do campeonato da classificação geral. Agora a classificação como visitante até esse momento. O Goiás é o visitante com mais pontos, 10. O G4 ainda tem ali Novo Horizontino, Cuiabá e Curitiba com 8 pontos conquistados fora de casa. Muita gente com 6 pontos, Operária, Avaí, Atlético. É uma campanha boa do Atlético como visitante. Tem aí a quinta melhor colocação. O quinto time ao lado de Operária, Avaí e Ferroviária, ou a Ferroviária junto com o Atlético aí de novo, com 6 pontos conquistados. Já o Vila é o 14º como visitante, 4 pontos.
O Remo, né, que faz uma campanha boa no geral, mas como visitante, apenas o 15º colocado. E lá no Z4, Atlético, Paysandu, Volta Redonda e Amazonas. Atlético e Paysandu estão no Z4 geral, como mandante e também como visitante. Alguma coisa te chamou a atenção aí, Ana, nessas classificações como mandante e como visitante? Como mandante, Gerli, chama atenção, trazendo aqui para o nosso estado Vila Nova, que em 2024 finalizou quase como um dos principais mandantes e agora na 11ª colocação em seus domínios. É algo que, de certa maneira, assusta, principalmente se a gente pegar a classificação do Vila fora de casa. E aí fica pior ainda. O Vila, com esse poder dentro de casa bem reduzido, ele vai cair na tabela. E lembrando que contra o Amazonas, nós vamos detalhar daqui a pouco, é fora de casa. Nesse recorte que você me trouxe, eu destaquei isso. E claro, o domínio do Goiás, tanto dentro quanto fora de casa. É impressionante a campanha do time. Exatamente, né? O Goiás não tem a maior pontuação em casa, mas ele tem o melhor aproveitamento, né? 89% em casa e o melhor aproveitamento fora de casa, e claro, obviamente também o melhor aproveitamento geral. Vamos agora a algumas estatísticas aqui da Série B do Campeonato Brasileiro, com dados lá do futeboldomundo.com.br. Olha só, melhor ataque, Novo Horizontino, 17 gols. Melhor defesa, Coritiba, 6 gols sofridos. Coritiba do excelente Morisco, né? Um goleiro que para mim vai jogar na Europa em curtíssimo espaço de tempo. As maiores goleadas, 2-4-0. Criciúma sobre o Atlético e a Chapecoense sobre o Amazonas. A maior invencibilidade ao longo da competição foi do Remo, 9 jogos sem perder. Perdeu essa invencibilidade, né? E a maior sequência de vitória do Novo Horizontino, 5 vitórias seguidas. Inclusive, é a sequência atual, né? O Novo Horizontino vem de 5 vitórias nas últimas 5 rodadas. Maior sequência de derrotas no campeonato, o Vila aparece aqui, ó. Atlético e Vila Nova são os times que mais perderam consecutivamente, 4 vezes cada, e o Paysandu teve a maior sequência sem vitórias na competição, 11 jogos. Essa sequência foi interrompida na última rodada com a vitória sobre o Botafogo. E a maior invencibilidade atual, neste momento, o time que não perde há mais tempo, é o Novo Horizontino, 6 jogos sem derrota. E as equipes que não vencem há mais tempo, há mais rodadas, Operário e Vila Nova, 4 jogos que eles não vencem. Então, esses os dados aí, as estatísticas, as principais estatísticas do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, Ana, vamos então jogo a jogo para a gente trazer um panorama aí para o torcedor. Primeiro, até gostaria de colocar a tabela geral aqui para você, nesses jogos: Botafogo e Chapecoense, América e Criciúma, Avaí, Atlético Paranaense, Remo e Paysandu, Ferroviária e CRB, Coritiba e Cuiabá, Atlético e Volta Redonda, Amazonas e Vila Nova, Operário e Novo Horizontino, Goiás e Atlético. Vou até compartilhar aqui, né, para ficar na tela, até para você, torcedor, também observar. Quais ou qual, para você, Ana, são os jogos mais atrativos, né? Não vamos falar só aqui de futebol goiano, de um modo geral, quais são para você os jogos mais atrativos dessa 13ª rodada? Gerli, eu prestei bastante atenção, estava até fazendo algumas contas. Primeiro, Remo e Paysandu, pelo clássico, por tudo que representa e poder ser também um ponto de reequilíbrio para o Paysandu. Um outro jogo que é muito importante, Curitiba e Cuiabá. Ele vale vaga já no G4. É um duelo direto para o acesso. E eu destacaria aqui no futebol goiano, Goiás e Atlético. Não sei se você vai concordar, mas o Goiás vem jogando folgadinho, folgadinho, né? Naquele sem problemas. E agora a pressão está toda com ele. Contra um time que está na zona de rebaixamento, porém, o Goiás com desfalques, vem de uma derrota contra o CRB. Eu estou curiosa para saber como que vai ser esse comportamento vindo da derrota e jogando com responsabilidade. Então, eu destacaria esses 3 jogos. E o Goiás que pode entrar em campo sem a liderança, né? Isso porque o Goiás é o jogo que fecha a rodada, o Novo Horizontino joga também na segunda, mas antes. Se o Novo Horizontino vencer o Operário nesse jogo lá em Ponta Grossa, quando o Goiás entrar em campo contra o Atlético, ele não seria o líder. Agora, se o Novo Horizontino não vencer, aí o Goiás já entra em campo como líder. Bem,
Eu destaco também Remo e Paysandu pela rivalidade. Clássico é algo que sempre chama muito a atenção. O Remo querendo entrar no G4 e o Paysandu querendo, ou o Paysandu não tem condições matemáticas de sair do Z4, mas ele pode melhorar a sua situação, né? Os Ganhar dois um times fôlego. com isso, né? Os dois times aí, sempre que eles enfrentarem é um jogo especial, né? Acaba sendo um jogo especial. Também concordo com você nesse Coritiba e Cuiabá, é um jogo que vale G4 e pode tirá-los do G4 também. O Cuiabá já está fora, mas um empate dá a opção aí de Avaí ou Remo, se vencerem os seus jogos, de ultrapassarem o Coritiba e o Cuiabá, assim como a Chapecoense, porque se eles Chapecoense. empatarem, eles vão a 22 e 6 vitórias. Se a Chapecoense vence, ela chega a 22 também, porém com 7 vitórias. Então, quem vencer está garantido no G4, né, nesse duelo aí. Mas quem empatar, se empatarem, pode acontecer de um deles perder a vaga no G4 após essa rodada. E eu destacaria também um jogo que para mim é um jogo interessante, Avaí Atlético Paranaense. Isso porque o Avaí é um time que vem sempre brigando para chegar no G4 e o Atlético esboça uma reação. Venceu o último jogo de virada em casa contra o Remo, com certeza a projeção do Atlético é seguir na tabela. Uma vitória eu acho que incendiaria o campeonato, porque colocaria o Atlético com 20, mas uma derrota daria sinais de que o Atlético Paranaense vai. Ele não é o que a gente espera, né? Que ele é um humilde, é um rico humilde nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Mas aí está. E para você, quem é o maior favorito da rodada, Ana? Maior favorito da rodada, mesmo com tudo isso que eu passei sobre o Goiás, tem que ser o Goiás, líder da competição, jogando contra um time no Z4. O Goiás é o super favorito da rodada. Eu também concordo contigo. Para mim, o Goiás é o maior favorito da rodada. Significa que já ganhou? Não, mas é o que, ao meu ver, tem mais chances de ganhar o jogo dele nesta rodada. Agora vamos dar uma passadinha rápida aqui, então, pelos jogos, né, os jogos da rodada, e a gente fazer uma prospecção aí do que está em jogo, né, Ana? Começamos com Botafogo e Chapecoense, que abre a rodada. É um time que está no Z4, né, o Botafogo, lutando para sair do Z4, contra a Chapecoense, que quer chegar no G4. Para mim, a Chapecoense é uma das gratas surpresas desse Campeonato Brasileiro. Eu não projetava a Chapecoense brigando na parte de cima, mas ela está bem. Já o Botafogo está onde eu esperava que ele estivesse, sabe? Que era brigando aí contra o rebaixamento. Alguma ponderação sobre esse jogo, Ana? Não, eu iria comentar inclusive isso, Gerli, que a Chapecoense me pegou bem de surpresa com a campanha. Em 2024 sofreu muito, quase foi rebaixada, e agora vem fazendo uma competição que dá chance, né? Que dá esperança de acesso. Quem sabe? Seria a surpresa do campeonato. Exatamente. Agora, América e Criciúma. O América venceu o Vila no último jogo, né? Com certeza isso dá um ânimo para o América. E o Criciúma vem de 3 vitórias consecutivas. Bateu o Paysandu lá em Belém, ganhou do Vila e ganhou do Amazonas. O Criciúma subiu na tabela, saiu do Z4, está ali no meio da tabela já neste momento. O que você espera desse jogo, Ana? Eu espero aquele 0-0. O América, pelo que vem jogando, e o Criciúma também. É um time bem equilibrados. Não vejo um time se sobrepondo muito ao outro. É até difícil falar placar, né? Mas é só um modo de dizer. Um jogo equilibrado. Pela posição de tabela, pelos que eles fizeram nos últimos confrontos. Agora o outro jogo, Avaí e Atlético Paranaense, nesse jogo aí é o sexto contra o nono, né? O Atlético entrou aí na primeira parte da tabela, o sexto contra o nono, até destaquei esse jogo aqui nos meus destaques da rodada, para mim um jogo que vale para o campeonato, sabe? Especialmente para o Atlético Paranaense. Eu acho que o pêndulo aqui desse jogo é o Atlético Paranaense. Se ele vai conseguir manter essa reação, ou se o Avaí vai frear essa reação e deixar o Atlético ali, manter o Atlético ali no meio da tabela, o que absolutamente não era esperado, mas nós já vamos para um terço da competição, né? Se o Atlético fecha um terço da competição aí nesse meio de tabela, a exigência para os 2 últimos terços será muito grande caso a equipe paranaense queira chegar à Série A, não é mesmo, Ana?
Concordo, Gerli, e eu não enxergo um ponto de equilíbrio no Atlético Paranaense. Parece que o ambiente por lá está conturbado, está afetando, né, o campeonato, e vejo já o Avaí com muito mais equilíbrio. Mesmo que não esteja no G4, é um time que nós sabemos o que esperar dele. É um jogo já padronizado, enquanto o Atlético Paranaense vem se arrumando. É difícil e pega um pouco de surpresa essa crise do Atlético Paranaense no campeonato. Me parece que o atleta não entendeu o campeonato ainda, né? Tem dificuldades em se adaptar à Série B do Campeonato Brasileiro. Agora vamos de clássico, Remo e Paysandu, jogo lá no Mangueirão, tá? Esse jogo vai ser no Mangueirão, o Remo querendo entrar no G4, o Paysandu querendo construir uma saída do Z4. Qual que é a sua projeção aí para mais um repar? Já tem quase 800 na história, Ana. É difícil, clássico é difícil, né, de opinarmos. Obviamente, o Remo é super favorito, né? Se em clássico podemos falar isso, mas o Remo é favorito para a partida. Só que não sei o que acontece no mundo mágico do futebol. Entra em clássico, parece que tudo se iguala. Tem jogador que aprende a jogar, tem jogador que desaprende a jogar. Não me surpreenderia uma vitória do Paysandu com o gol do Rossi, mas ainda acredito na vitória do Remo. Mas É, se por acaso o Paysandu perde esse jogo, é, eu não sei nem se existe algo, se existiu na história um time em tamanha crise já na 13ª rodada do campeonato. o fato de ser um clássico, né, para mim é o que cria alguma interrogação no jogo. O Remo, até a gente trouxe, é um dos melhores mandantes, tem 89% de aproveitamento. O Paysandu, um dos piores visitantes. É claro que o Paysandu não vai jogar como visitante, porque lá tem duas torcidas, né? Então é um jogo num campo neutro, né, que é lá no Mangueirão com a presença das duas torcidas. O Remo é um time mais confiável, né, do que o Paysandu até agora. Mas o clássico realmente ele sempre tem a situação de colocar interrogações e para mim a esperança do Paysandu mora nisso, em ser um clássico. Eu não colocaria favoritaço, como você colocou, mas eu ponho o Remo como favorito para esse jogo contra a equipe do Paysandu. Mais um jogo, esse entre Ferroviária e CRB. A Ferroviária, companheira inseparável do Atlético, até agora no campeonato, e o CRB que vem de uma vitória marcante, né, uma vitória sobre o Goiás, CRB que está dentro do G4, nesse momento é o terceiro colocado, enquanto a equipe da Ferroviária é a 14ª, né? O Atlético é 13º, a Ferroviária é a 14ª colocada no Brasileirão da Série B. Acho um jogo complicado para o CRB, sabe, Ana? Apesar desse momento do CRB, por conta da postura do CRB. O CRB normalmente é um time muito competente dentro de casa e fora de casa ele não consegue desempenhar da mesma forma, nem tecnicamente, nem matematicamente. E a Ferroviária é a rainha do empate, né? Ela e o Atlético são os times que mais empatam na competição. Eu projeto um jogo difícil aqui para o CRB, né, que é a equipe que tem maior expressão nesse duelo, projeta um jogo difícil para o CRB. Você falou de um cara de empate, né, ali em outro jogo atrás, e eu acho que esse jogo é um desses que tem muita cara de empate. Eu diria também que é um pouco por conta da postura do técnico do CRB, que é o Eduardo Barroca, como ele projeta, né, o time para jogar nessas partidas fora de casa. Entrego essa fase fora de casa do CRB um pouco nas mãos dele. E, de fato, a Ferroviária, ela não é um time que brilha no sentido de tecnicamente, vem pontuando, mas vem pegando um pontinho aqui, outro pontinho ali, endurecendo um jogo. E para um time estreante, um time novato, é importante para a Ferroviária se manter. E tô contigo nessa. Tem cara de um empate isso aí. Agora, no jogo, matematicamente, que eu penso que mais reúne pontos nesta rodada, Coritiba e Cuiabá. É o quarto, Coritiba, contra o quinto, Cuiabá, cada um deles com 21 pontos. Projeta algum favoritismo para esse jogo, Ana? Nossa, esse eu acho mais difícil a gente projetar alguma situação. São dois times bem equilibrados, que vem fazendo campanhas sólidas dentro da limitação, mas
Acredito muito no projeto do Cuiabá, no que o Cuiabá vem fazendo ao longo dos anos e ao longo também da temporada. Então, eu acredito mesmo fora de casa, sendo fora de casa, tem que ver também a questão de torcida, né, no Couto Pereira, mas eu iria no Cuiabá. Eu já vejo o Coritiba mais forte para esse jogo, sabe? O Coritiba no início não começou tão bem, mas agora vem bem dentro de casa. O Cuiabá vem de uma derrota muito pesada, 3-0 diante do Novo Horizontino, né? O Cuiabá saiu para dois jogos complicados contra adversários diretos, Novo Horizontino em São Paulo e o Coritiba lá no Paraná. Mas eu vejo o Coritiba mais forte por jogar dentro de casa e por viver também um momento um pouco melhor. O Coritiba que arrancou um empate, né, diante do Atlético em Goiânia, e um empate assim que o Coritiba não se mostrou insatisfeito com ele em momento algum. Agora chegamos ao primeiro jogo de Goiânia, já está quase acabando a rodada, e agora que a gente chega no primeiro jogo de um time goiano, o Atlético enfrentando Volta Redonda no estádio Antônio Ascioli. O Atlético favorito, Ana? Super favorito eu exagerei, né, Gerli? Mas tem que ser favorito. Acho que a correção é essa. O Atlético tem que ser favorito. Na última coletiva, o presidente Adson Batista falou que o Atlético ainda está vivo. Se ele quer mostrar que ainda está vivo, ele precisa vencer esse jogo contra o Volta Redonda. Volta Redonda que na competição não mostrou muito a que veio. Então, eu acho que tem tudo aí para o Atlético vencer mesmo que você apresentando aqueles dados do Atlético como mandante, não são números que chamam atenção. É uma campanha bem aquém do esperado. O Ascioli não tem sido para o Atlético, que já foi em outras edições da Série B, né? Na Série A, normalmente o Atlético tem dificuldades no Ascioli, mas na Série B o Atlético sempre muito forte no Ascioli, mas realmente não tem conseguido ser aquilo que se projeta. Também acho que o Atlético tem mais chances de vencer o jogo, mas o Atlético ainda não é aquele time confiável, né? Que você sabe, assim, o Atlético tem uma média de atuação. Não, o Atlético oscila muito, faz jogos muito bons, depois faz jogos que deixam muito a desejar. O Atlético é a incógnita do jogo, sabe? O Volta Redonda eu já sei mais ou menos o que esperar, mas o Atlético não, ainda assim, eu vejo o Atlético também com mais condições de vencer o jogo. Outro goiano em campo, este lá em Manaus, Vila Nova diante do Amazonas. O Amazonas mal no campeonato desde o início, né, já começou perdendo, inclusive para o Goiás na Serrinha, e o Vila que viveu ali até a oitava rodada um momento muito bom, né, na oitava rodada o Vila fechou como vice-líder. De lá para cá foram 4 derrotas consecutivas que fizeram a equipe despencar dentro da tabela de classificação. O Vila tem mais capacidade que o Amazonas, eu acho que isso é inegável, sabe, Ana? Mas o momento do Vila é que eu penso que seja preocupante para esse jogo. 4 derrotas não é fácil você administrar, a estreia do Luizinho não poderia ter sido pior do que foi, e o Vila vai ter que se reencontrar. E eu não sei se o Vila vai se reencontrar para esse jogo. Sabe, eu projeto um jogo equilibrado, não pela qualidade das duas equipes, mas pelo momento do Vila. Sabe, eu não vejo o Vila com força que eu já vi nesse campeonato para esse momento agora diante da equipe do Amazonas. Eu projeto um jogo equilibrado por essa situação, mas vamos ver, né, se o Vila vai conseguir dar a volta por cima. E você, Ana, o que, é que você espera desse Amazonas e Vila domingo lá no Carlos Amit? Concordo plenamente, Gerli, e me preocupou muito as declarações extra quando termina o jogo contra o América, porque mostra justamente que Luizinho e elenco não estão na mesma sintonia. E uma semana foi suficiente para entrar nessa sintonia necessária, e mais ainda, os desfalques que o Luizinho teve contra o América provavelmente segue para o jogo contra o Amazonas. O que que ele vai fazer de escalação? Ele vai conseguir encontrar a solução para isso? E diria mais, é um Vila que parece que, da mesma maneira que em 2022, quando perde para o Fluminense, entra em crise na Série B, parece que aquela derrota para o Cruzeiro jogou uma crise também para a Série B agora em 2025. É um Vila que se perdeu completamente e nós não sabemos o que podemos esperar, o que esperar desse jogo. É muito mais para o Vila do que do Amazonas. O Amazonas a gente sabe o que ele pode ofertar. Agora, o Vila é uma completa incógnita. E
para mim, uma incógnita negativa. Eu não espero o Vila fazendo uma partida brilhante. Se por acaso o Vila conseguir ali uma vitória, seria aquela de 1-0 sofrida, né? Assim como foi Tipo os contra o jogos do Luizinho em Atlético, né? 2024. Exato. E assim como foi os jogos do Luizinho em 2024. É o que eu espero dessa partida, um pouco de sofrimento para a nação colorada. É, não deve ser muito diferente disso. A gente vai acompanhar, e você, torcedor colorado, claro, vai ter todas as informações desse jogo antes e depois aqui no canal Futebol 62. Penúltimo jogo, esse já na segunda-feira, Operário e Novo Horizontino. O Novo Horizontino voando, venceu os 5 últimos jogos, mais uma vez uma campanha muito sólida do Novo Horizontino, brigou pelo acesso em 23, brigou pelo acesso em 24, já está muito encaminhado para brigar muito forte pelo acesso também nesse ano de 2025, contra um Operário. A gente até mostrou nas estatísticas, né, Ana? O Novo Horizontino, o time que vem de 5 vitórias seguidas, e o Operário, o time que não vence há 4 jogos consecutivos. Eu acho que o que pesa a favor do Operário aí é só o mando de campo, mais nada. Só o mando de campo. O time Novo Horizontino é melhor, vive um momento melhor, e eu trato o Novo Horizontino como favorito para esse jogo contra o Operário, mesmo sendo lá em Ponta Grossa. E você, Ana, o que você projeta para esse duelo lá do interior do Paraná? Sigo dessa maneira, Gerli, e o Novo Horizontino que teve uma recuperação, não começou tão bem o campeonato, agora já está voando completamente. E junto com o Goiás, eu considero os times a serem batidos. Não vejo o Novo Horizontino perdendo pontos fáceis, então acredito ali nesse favoritismo, mesmo ele jogando fora de casa. E agora chegamos ao último jogo da rodada, Goiás e Atlético, jogo segunda-feira, 9 horas da noite, sim, tem futebol, segunda-feira, 9 horas da noite. Tô pensando que hora que nosso Patrick, o Alisson, vai chegar em casa, tendo ele que trabalhar no outro dia, depois de fechar o material para nós aqui do Futebol 62. Mas esse aqui a gente já falou sobre ele, né, Ana? Nós consideramos aqui o Goiás o grande favorito para a rodada, né? Da rodada, esse jogo, o Goiás é o grande favorito. O que é que o Goiás não pode fazer nesse jogo, Ana? Perder ponto. É o E o único. que fazer para não perder ponto, né? O que fazer para não perder ponto? Ser consistente, ser insistente e ser compacto, que é aquilo que o Wagner Mancini apresentou nessa Série B. Eu acho que são 3 palavras importantes para o Goiás. Eu vejo a questão do jogo do Goiás se impor, sabe? É o tipo de jogo que você tem que impor. Tem jogo que você tem que ser inteligente, tem jogo que você tem que dar sorte na vida, que faz parte, e tem jogo que você tem que se impor. O Goiás tem que se impor, até porque o Atlético tem a pior defesa da competição, mal no campeonato, desde o dia que começou. Então é um jogo realmente para imposição do Goiás. Então, torcedor, este é o conteúdo que você vai passar a acompanhar conosco aqui no Futebol 62 a partir de agora. A cada rodada nós traremos para você esse resumo, esse panorama sobre o que a gente projeta, sobre o que a gente espera de cada um dos jogos da rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Espero que tenham gostado. Fique à vontade para fazer a sua sugestão, né? O canal, a ideia é essa, é cada vez produzir mais conteúdo de qualidade para você, conteúdo que realmente te dê. A gente nem quer formar a sua opinião, mas a gente quer provocar você a pensar, provocar você a refletir sobre as coisas do futebol goiano. Ana, muito obrigado, né, pela participação aqui. Foi muito bom gravar contigo. Com certeza essa a primeira de muitas e muitas gravações nossas aqui no Futebol 62. A primeira de muitas, Gerli, é um prazer trabalhar contigo. Não vou revelar a idade, mas eu que te acompanhava há tanto tempo, poder agora dividir quadros contigo é muito importante para mim e muito relevante para a minha história. Fico muito feliz. Espero aí que os torcedores gostem, como você falou. Não queremos formar a opinião de ninguém, apenas informar. E você, torcedor? E você, torcedor goiano? Fica aí o meu agradecimento. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever.
Se tiver dado uma bobeirinha ou outra aqui, é porque eu estou no meu curso intensivo de StreamYard, com certeza aí nas próximas semanas a gente praticando bastante, vamos aprender. Fiquem todos muito bem, muito obrigado, deixe o seu like, seja inscrito, faça parte aqui dos primeiros 10 mil inscritos do Futebol 62, nós já estamos chegando lá nessa marca e vai ser muito bom contar aqui com a sua inscrição. Fiquem todos muito bem e até a nossa próxima oportunidade.